Boa noite, segundo ano. Boa noite para mim, mais bom dia para vocês. A gente vai retornar ao conteúdo de aula. Não vai ser uma gravação de aula aqui, conforme prometido para vocês. A gente vai ter essa aula ao vivo, mas seguindo o protocolo, né, do Estado, foi sugerido que a gente fizesse uma semana de aula gravada e uma semana de aula ao vivo pelo Meet. E aí, para a gente cumprir o que foi prometido entre eu e vocês, eu peço que vocês abram o livro de história na página 110 e 111. O nosso tema será a Revolução Francesa. Eu já estou deixando para vocês uma atividade que será a atividade da página 123. Olha a temática: liberdade de expressão, imprensa e cidadania. Essa temática ela já traz um pouco do que vai ser trabalhada com a Revolução Francesa. Lembrando que essa temática, a Revolução Francesa, ela continua como uma espécie de reta linha, né? Eu não gosto muito de dizer que a história é uma coisa retilínea, mas conforme ela vem apresentada no livro didático para a gente, nós já vimos aí, ó, Revolução Industrial, é a burguesia no poder, né, gente? Parlamento repleto de burguês na Inglaterra. A Europa sofre grandes transformações ainda com as ideias iluministas. Eu só vou entender a Revolução Francesa se eu tiver base das ideias iluministas, tá? Lembra que eles trouxeram um mundo mais guiado pela razão. Desde o século XVI, a burguesia ela tentava se consolidar no poder. Isso vai acontecer primeiramente na Inglaterra, mas desde o século XVI, com o Renascimento, a burguesia já tenta trazer esse mesmo discurso, né, guiar o mundo pela razão e não pela superstição que a Igreja Católica dominava. A sociedade ainda está repleta de privilégios, tá? Nesse período que nós vamos estudar aqui da Revolução Francesa, as ideias do iluminismo elas vão aguçar a mentalidade das pessoas para o tipo de governo que ainda acontecia na França, né? O governo ainda é altamente absolutista, o governo ainda se segura no sustentáculo de ser guiado, né, por Deus, de ser um rei que foi escolhido por Deus. Aquela sociedade da pirâmide, né, dos três estamentos, nós temos ainda o clero repleto de privilégios, sem pagar nenhum imposto, podendo cobrar, inclusive, imposto do povo, né? O imposto de São Pedro, seria o nosso atual dízimo. No segundo segmento vem os nobres, aqueles que nasceram para guerrear por todos, né? O clero já vinha lá em cima, nasceu para rezar por todos. E por último vem o povo. A gente vai chamar nessa vez de o povo, não só os servos, como era chamado lá no primeiro ano, porque o povo eu consigo colocar a maior classe, o maior número de classes que compunha aquele terceiro estado, tá? Lembra, não esqueçam desses nomes. Inclusive, página 111, eu quero o coraçãozinho primeiro parágrafo já de cara. No primeiro parágrafo também da Sociedade Francesa do Antigo Regime, o Antigo Regime é exatamente aquela pirâmide que a gente já mencionou para vocês, e aí ele vem mostrando como esse primeiro e segundo estado dividiam, né, viviam naquela época. A gente vai aprofundar isso na nossa aula. A gente não pode deixar de destacar que as causas da Revolução Francesa é a crise econômica, uma crise que começa com a questão dos impostos, uma crise também do antigo regime, onde não se comporta mais uma sociedade privilegiada, que não paga imposto. A gente vai fazer algumas leituras de imagem também, para que vocês possam entender do que a gente está falando. Tá? Então, nós estamos aí, primeiro, segundo, terceiro estado, coraçãozinho também no segundo parágrafo do item, a Sociedade Francesa no Antigo Regime, da página 111, né, que vai destacando para vocês quem é esse primeiro e segundo estado. A gente vai saber os reais motivos, né, da Revolução Francesa, lembrando que é nessa fase que se grita em liberdade, igualdade e fraternidade, você tem um rei preocupado somente com a boemia da corte e pouquíssimo preocupado com a realidade econômica e social da sua nação. O rei, além de gastar dinheiro com festas e bonanças, né, servindo aí a nobreza, o rei ainda usou os pouquíssimos impostos, sofridos impostos cobrados da população francesa para emprestar dinheiro para os Estados Unidos conseguir sua independência da Inglaterra, tendo em vista a rivalidade centenária já, mais do que centenária, da França com a Inglaterra. Bem, nós temos vários motivos, é uma sociedade que vai pedir para ser escutada, a sociedade, né, o terceiro estado vai se organizar, é a chegada do terceiro estado ao poder, é a burguesia chegando ao poder, e depois de chegada ao poder dessa burguesia, né, com os sans-culottes, com os camponeses, com todo mundo, essa chegada da burguesia
vai ser marcada por outra confusão, porque os 10 anos de Revolução Francesa, eles são marcados pela discussão entre qual realmente era o motivo de derrubar um antigo regime. Para que derrubar o rei? Para que tirar os privilégios do clero e do nobre? É claro que alguma classe queria também usufruir disso, e a classe era a burguesia, porque ela assistiu a burguesia chegar ao poder lá na Inglaterra. A burguesia francesa chega ao poder, né, liderada pelo grupo dos girondinos, e do outro lado, compondo também o terceiro estado, se forma então o grupo dos jacobinos, né, o que vai ser chamado hoje pela gente de direita e esquerda. Os girondinos querem tudo o que há de melhor para os ricos, que não eram, né, não eram ricos por natureza, eram ricos porque eram burgueses, e já liderados pelo Robespierre, né, os jacobinos querem igualdade para todo mundo. Tá? Então, continuando, vai ter a queda da Bastilha na página 113, que é a tomada do poder, a tomada dos armamentos, a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, terceiro parágrafo da página 113, isso é cobrança de Enem, isso é cobrança de nossas provas. Espero que vocês façam uma boa leitura dos artigos, que vocês entendam qual a necessidade de ter sido assinada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela traz uma igualdade civil, ela acaba os privilégios, isso vai preocupando o rei, os nobres, né, e principalmente o clero. Imagina o nobre ter que trabalhar, imagina o clero ter que se isentar de cobrar dízimo, de isentar dos seus privilégios. Foi isso que aconteceu. E é por isso que a gente pode ter uma rede social hoje e dar nossa opinião política, porque depois da Revolução Francesa, que foi um marco, por isso que o nome é Revolução, porque ela rompe com algo que acontecia no passado. Nós deveríamos só assistir os governantes governar como queria, sem poder fazer nada, sem poder reivindicar. É por isso que é tão importante estudar a Revolução Francesa. E a gente vai ver isso numa aula ao vivo na próxima semana. Mas deixo já para vocês aí a atividade da página 123, 1, 2 e 3, valendo a presença dessa semana, deve ser entregue até a sexta-feira, às 17 horas, tá? A gente aprofunda esse conteúdo na próxima aula. Beijos, só façam a atividade, ela pode ser facilmente respondida com um texto complementar, e ela já traz uma noção do que vai vir por aí em Revolução Francesa. Beijos, fiquem com Deus, e desculpa não ter podido cumprir o que a gente conversou com vocês, tá? É porque realmente o protocolo do Estado deve ser orientado, deve ser seguido, né? Para que uma semana sim e outra não. Beijos e até mais. Façam logo a atividade para se livrar logo dessa semana, né, desse conteúdo de história.